Gravar. E peraí, me conte, rapidinho, só porque eu... O negócio aqui é rápido. Pode dar pronto. Bora. Calma aí. Bonitinho, cara. Só deu uma ajustadinha, né, porque... O cara não pode. que isso? Tá andando. Fala aí, pessoal. Hoje eu sou o Arthur, tô aqui com o Renan, Fala aí. aqui com o Léo. E aí, galera, tudo bem? E hoje a gente vai conversar, né, bater um papo sobre um tema muito interessante, que é máquinas inteligentes, né, robôs que pensam e evoluem. Então eu vou dar uma introdução simples, rápida aqui, só para Falar sobre o assunto, né? Inicialmente, ele só para dar um contexto. inicial, pessoal. que é basicamente os robôs foram inventados assim inicialmente nas linhas de produção, nas fábricas, né? E a gente Sim. e aí isso foi evoluindo com o tempo. Então eles tinham uma tarefa específica só, que eles faziam uma única coisa. Era algo muito simples, né? Não era simples. nada avançado igual é hoje em dia. E isso foi evoluindo com o tempo e a gente vê exemplos aí muito legais que podem demonstrar pra gente como que a mente do robô, que a gente chama de software, né, que é a mente do robô, evoluiu, né, e eu posso começar com um exemplo aqui, né, que é o xadrez, né, que é um jogo aí de um sistema fechado, que a gente tem regras bem definidas e que algoritmos de redes neurais, né, que são as inteligências artificiais aí, né, conseguem entender o jogo perfeitamente e jogar de forma perfeita. A forma como o robô aprende a jogar xadrez seria o aprendizado por reforço, né? Qual seria o isso. tipo? E ele... Tá. E aí quando ele erra, ele é punido. Tudo aquilo que a gente já aprendeu no nosso curso. E esse aprendizado, ele é perfeito, né, para um sistema fechado, porque ele leva punições de acordo com os erros e partidas que ele fica jogando contra pessoas e etc. Ele também costuma analisar partidas também de outros jogadores para ver ali a tática que eles usam e se aperfeiçoando mais e mais, né? E o interessante é que ele se aperfeiçoou tanto que ele chegou ao ponto de ganhar do campeão mundial a maioria das partidas. Sim. Né? E, por exemplo, quando o Léo chegou a comentar em o robô analisa as partidas, seria entre aspas, né? Porque ele basicamente aprende os padrões, mas não seria no contexto de um cérebro humano, né? Por exemplo, como que o robô aprende as jogadas que ele tem que usar em determinada tipo de condição de um jogo de xadrez, por exemplo? Como você... Isso é interessante, é feito por vários... um meio padrão que foi feito por força bruta, né? Cálculo de força bruta, né? Que ele faz os cálculos ali e vê qual é o melhor lance. Ele costuma analisar tudo, né? A memória dele é muito vasta que o cérebro humano não consegue acompanhar. A gente não conseguiria calcular como um computador consegue calcular um jogo de xadrez. Mas, por exemplo, eu tô um pouco por fora, porque eu não tenho muito costume de jogar xadrez. Isso conta como campeonato real? Porque é algo meio que desigual, né? Não, tipo, você comparar um ser humano com um robô... Como é que você faz? Antes isso tinha uma rixa, né? Mas aí como os computadores chegaram num nível tão absurdo que acabou que essa rixa morreu, né? Porque até onde eu sei, a gente sabe os que robôs eles costumam jogar nessas condições só para entretenimento. E treino também, talvez? Será que tem como treinar com... Você consegue treinar um robô para poder ir se aperfeiçoando mais? Não, por exemplo, será que o robô não chegaria num ponto onde ele daria a mesma jogada sempre e você meio que ganharia dele sempre se aproveitando de uma brecha que ele cria? Porque o robô, ele não consegue... Eu não sei se ele seria capaz de criar uma condição específica porque ele meio que segue padrões. Então, se, por exemplo, eu jogar sempre a peça num local específico, ele sempre vai fazer a mesma jogada? Se eu criar um padrão de jogo, de xadrez, que eu sempre vou ganhar dele e eu sei que eu tenho que jogar a peça aqui e depois jogar essa peça aqui, jogar essa peça aqui, eu meio que quebro ele e sempre ganho dele? Ou será que... Tem algumas formas de quebrar o robô, assim, jogando xadrez. Uma delas é você parar numa posição fechada e trancar ele, né? E ficar fazendo lance aleatório pra meio que tentar bugar ele. Mas, entendi. Enfim, tem vários exemplos de evoluções de robôs. Uma delas é também o robô do Elon Musk hoje, né? Que eu vi até
recentemente o robô lutando com o Gifu. Isso é... Pô, isso tem um robô que ele criou também que até beija ele, né? Que isso, uma forma de mulher, assim. Certo. E, cara, é muito maneiro, assim, a gente pensar que as máquinas ganharam uma mente, né? Cara, por exemplo, a gente falou sobre máquinas que... o nosso tema tem a ver com máquinas que pensam, né, e evoluem. Vocês acreditam que um dia uma máquina seria capaz de, por exemplo, substituir um ser humano? E eu não estou falando no contexto de trabalho, né? Sei lá, programação. Uhum. Por exemplo, uma máquina substituir talvez um professor porque assim, a profissão de professor você precisa ter todo aquele tato com o aluno e tudo mais. Vocês acham que um robô seria capaz de ter esse cuidado com o aluno e meio que colocar ele no caminho ali para ensinar ele corretamente e ter talvez essa empatia? Ter essa consciência de lidar com as crianças ou algo do tipo? Vocês acreditam nisso? Eu acho que um robô ele não teria esse tato humano, sabe? Por isso eu acho que ele não consegue... Mesmo, por exemplo, desculpe te interromper. Mesmo se, por exemplo, a gente fizesse um robô que se pareça muito com o ser humano, né? Então, por exemplo, a pele, não sei o que, você acha que ele seria capaz de substituir um professor? Ou qualquer outra coisa, não precisa ser professor, médico também, tem que lidar ali com os pacientes e tem que ter toda a empatia ali na hora de cuidar de uma pessoa que está numa situação um pouco mais complexa, né, em relação à saúde. Vocês acham que seria capaz? Na minha opinião, já vou adiantar, acho que não, porque o robô não consegue, né, meio que passar esse sentimento de tô aqui para cuidar de você e etc. O que vocês acham sobre isso? Cara, eu acho que o robô ele é uma criatura, vou botar entre aspas assim, muito exata. Ele não teria esse feeling de cuidar, ele não tem sentimentos. Ficaria falso, né, você acha? Ficaria meio artificial demais. E você? Assim. Eu também acho que não... Hoje, né, que o que a gente tem hoje, eu acho que ainda não serviria, não daria certo. Tá mais... Mas assim, mais ou menos nunca, 10 talvez, anos, mas... assim, o que você acha? Nunca? Será que... Cara, nunca é uma palavra forte, né? Mas eu acredito que ainda não. Não vou falar nunca não, porque, sei lá, né? A gente não sabe. Vai ter qual que é o computador quântico, né? Porque acontece, que tem muitos erros que a gente vê, né? A gente vê que o robô ele tem muitos erros ainda. Os próprios algoritmos não são, né, perfeitos, o GPT, são exatos, mas o GPT percebe que o GPT também comete muitos erros e algoritmos de visão computacional cometem muitos erros, né? Eles confundem objetos. Então, qual que é o perigo de um robô confundir um objeto, por exemplo, na medicina? Na cirurgia, por exemplo, tem uns robôs ali. Ele vai pegar, ao invés de ele pegar um objeto que não pode... Pegar um bisturi, ele pega sei lá... Ele pega alguma coisa mais perigosa. Um fórceps, alguma coisa assim, sei lá. Isso é uma questão, assim, muito delicada, mas com certeza a resposta acho que é não mesmo. Cara, é que assim, nesse exemplo de robô que faz esse tipo de cirurgias e tudo mais, você tem algo que tem alguma pessoa controlando ali, meio que controlando o robô para ele não cometer esses tipos de erros, né? Mesmo que ele já seja treinado para evitar isso, vai ter alguém fazendo ali olhando, né, para ver se tá tudo certo, tudo correndo bem. A pergunta que eu fiz foi em relação a um robô 100% assim, cara, não tem ninguém ali, soltou o robô ali, deixou ele ali quieto, entendeu? Eu acho que ele ia conseguir cobrir a maioria dos casos assim, mas ele não seria perfeito. Ele não cuidaria perfeitamente igual um ser humano cuida. Entendi. Interessante. Ele poderia suprir ali momentaneamente um ser humano, mas cuidar, tipo, pra vida inteira, assim, uma criança até ela fazer os 18 anos, assim, acho que o robô não consegue. Entendi. E consciência, vocês acham que algum dia vai chegar nesse ponto? Das máquinas desenvolverem consciência própria? Cara, eu acho começar a pensar, se revoltar. Ele conseguiria substituir aulas EAD, professores de aulas EAD. Isso eles conseguiriam. Aula EAD? Eu acho que isso é possível. Eu acho que isso é possível, sim. Porque o conhecimento do robô a gente sabe que é basicamente um banco de dados, né, que nós seres humanos conhecemos, tipo, um banco de dados gigantesco do mundo inteiro, assim, né? Então, eu acho que ele conseguiria substituir a aula EAD. Cara, eu acho que acho que o maior problema do robô ensinar algo para alguém seria porque
obviamente estou usando o exemplo do GPT, porque é o que a gente tem hoje em dia para utilizar como exemplo, né, o que a gente sabe, mas é que ele não fala para você se ele não sabe de algo. O GPT sempre vai te dar uma resposta, mesmo que seja algo completamente fora do... Por exemplo, a gente já tem costume de programar e utilizar o GPT para suporte. A maioria das vezes você vê ali que se pergunta alguma coisa pro GPT, ele te retorna algo que não tem nada a ver, mas ao invés de ele falar assim, eu não sei, não tenho conhecimento suficiente sobre isso, ele te retorna algo aleatório. Às vezes acho que o maior problema foge seria um esse. pouco da ética, né? Tem um caso que as pessoas estão se consultando, fazendo consulta psicológica com o GPT, e ele fica lá, ele não fala, não posso fazer isso. Ele realmente vai dando dicas e tal, que pode agravar a situação, porque ele não é um profissional de psicologia ali, né? Entendi. Ele peca muito nessa questão ética ainda. E, cara, pra você ter noção do quanto que os robôs evoluíram com a mente, né, com o software que eles ganharam, só o fato deles conseguirem andar e praticar uma arte marcial, por exemplo, o robô lutando com o Kung Fu, mostra o nível de habilidade que foi desenvolvida na parte motora, né? Nos movimentos e na ligação com o cérebro dele, né? Hoje em dia tem até campeonato de futebol com robôs, né? Mas rolou até aquele meme que o robô não conseguia chutar a bola direito e caía no meio da galera. Cara, mas assim, eu acho que essa parte aí que vocês comentaram, futebol, luta, eu acho que isso aí é a parte mais simples. O ponto principal, na minha opinião, seria se eles seriam capazes de, por exemplo, vamos dar o exemplo aí do futebol. Então eles jogam futebol, será que eles seriam capazes de se melhorar a ponto de criar, sei lá, dribles novos, né? Começar a inventar coisas novas sozinhos, sem ninguém programar eles. Eles quase desenvolver uma consciência própria. Cara, essa aqui é a minha pergunta. Porque assim, a gente tá falando de jogar futebol, beleza? Você programa ele ali pra correr atrás da bola, detectar a bola e chutar quando ele chegar perto, ele vê que tá no ângulo do gol. Só que eu acho que isso aí é algo, não é simples, obviamente, que é complexo pra caralho pra fazer isso. A gente sabe que Mas consciência própria. Tipo, ser capaz de se melhorar sozinho, sem ninguém mexendo nele. Só ir se melhorando sozinho automaticamente. A gente sabe que isso é uma característica do algoritmo de aprendizado por reforço, por exemplo. Ele consegue descobrir coisas no ambiente. Mas o aprendizado por reforço, ele descobre coisas. Ele não cria nada novo, ou cria? Ele cria coisas novas? Ele descobre... Ele utiliza aquilo que ele tem. Ele utiliza o que ele tem e vai descobrindo novas formas, entendeu? E ele acaba criando dentro do ambiente dele novas formas de agir ali, entendeu? Entendi. Isso é legal do algoritmo de aprendizado por reforço, assim, mas isso está muito limitado ainda. Eles não são inteligentes, digamos. Eles só conhecem o que existe agora e não criam coisas novas, assim. Por exemplo... A gente tem um robô que ele tá... a gente solta ele no labirinto, tá? E aí você tem várias passagens para sair do labirinto. O robô que foi treinado com aprendizado de reforço, ele vai fazer o quê? Ele vai procurar uma saída, tá? Isso. E aí ele vai sendo treinado para procurar novas saídas, certo? Isso. O ponto que eu quero chegar é o seguinte. Vai ter um robô que vai sair desse padrão de procurar saída e ele vai pular o muro? Pode ser, exatamente isso. Exatamente isso. Eu vi alguns vídeos e tem um cara, acho que do canal Universo Narrado, que ele fica fazendo treinamento de algoritmos de aprendizado por reforço, então, que seria basicamente a mente do nosso robô, né? Porque aqui a gente está falando somente da mente, somente do algoritmo em si, e não do robô completo com a parte física, né? Que é o corpo dele. E nesses jogos... ele solta ele no mapa e ele fica descobrindo brecha no mundo, né? Descobrindo e criando formas de burlar. Tá. E você, o que você acha, Léo? Você acha que vai chegar num ponto onde eles vão começar a fazer sozinho as coisas e não vai precisar de mais ninguém? Cara, eu acho que sim. Vai virar um exterminador do futuro aqui e vai começar? Não, aí também acho que também não. Eu acho que em algum momento você vai conseguir treinar robôs para terem uma consciência própria e até... ajudar os humanos a melhorar na sociedade, assim. Vocês acham que seria perigoso isso? Chegasse nesse ponto? O que ia acontecer? E o ponto de um robô chegar a ter uma consciência própria realmente seria perigoso, né? Porque se ele tem consciência dele mesmo,
aí se torna um pouco Mas delicado. eles não seguiriam os padrões da sociedade que a gente criou? Não Pra exatamente. não cometer crimes, Você tem- pra não... Você tem pessoas que não seguem o padrão da sociedade. É isso que é o problema. Mas aí a gente meio que eles vão Consciência. aprender que, né? Aprendizado via reforço mas e quando- falar que sim, se você cometer um quando crime, ele você tem tá consciência errado. própria, ele passa a pensar 2 vezes antes, tipo, isso aqui é lei, ok, mas devo realmente seguir? E assim, os robôs chegaram a um ponto tão avançado que eles conseguem ficar lado a lado com o humano, né? Tomar decisões, servir um humano assim, né? Andar pelo ambiente, conversar, né? Não tem sentimentos, mas eles conseguem, por meio de algumas técnicas, demonstrar um sentimento falso, né? Uhum. Que a gente fala, mas chegar... ainda não chegou ao ponto de ter consciência. Eu espero que não chegue, porque eu acho que vai ficar... Que isso, cara. Cara, chegar a um ponto Cara, de seria ter da hora, consciência pô, pensa bem. é assustador, assim. É assustador. Você Ah, acha eu acho o que robô isso ele é da hora. consegue, de alguma forma, suprir essa arte dos seres humanos, assim, por exemplo, do futebol mesmo, né? Você acha que em algum momento o robô, a gente vai passar a ver robô jogando bola ao invés Jogando de bola seres com o humanos? pessoal, assim? Isso é... Imagina Os o pessoal caras, jogando você bola, Ah, já com deve 2 dar, robôs, já assim, dá, 3 pô. robôs. Já dá, pô. Não, Robô já assim- dá, mas falando profissionalmente mesmo. Assim, Eu nunca vi aquele robô com campeonato. articulação. Ah, mas seria... Tipo, eu acho que seria o caso do xadrez, que é meio que seria um injusto. pouco- Porque ele não seria cansa, ele não injusto. cansa. Ele não a não cansa, ser que exatamente. tu programe ele pra se cansar. Ele não cansa e o corpo dele teria que ser de forma não rígida, né? Porque pra gente não machucar e tal, pra não machucar. É. Entendeu? É bem... E a forma que ele corre é muito mais... provavelmente, não sei. Isso é uma Eu pauta acho que seria interessante. algo injusto. Tu teria que botar um handicap neles pra... correu 10 segundos, eles vão começar a diminuir de velocidade porque tá cansando. E por aí vai. E aí seria algo... Só que sei lá, cara, eu não teria vontade de assistir robô jogando futebol, não. Acho que não seria da hora, não. Agora, a pergunta polêmica. Vocês acham que os robôs eles vão suprir os humanos, assim, no trabalho? Qualquer função trabalhista. Em quanto tempo? Hoje em dia? Hoje? Hoje não. Vamos Daqui a pôr daqui 10 10 anos. Eu acho que Você acha? ele consegue suprir alguns Depende. trabalhos, mas não Algo todos, né? repetitivo. Já tá meio que... Por exemplo, caixa de supermercado. Por exemplo, o próprio... Aquele caixa que você passa sem... isso é muito atendente. repetitivo, já tá sendo... Já você bota lá na maquininha, passa e acabou. É, Já era. já tá sendo substituído, na verdade. Tem algumas Máquina, coisas que estão sendo- processo em fábrica. Muita gente fazia, né? Batia um negocinho lá, passava. Linha de produção, se eu não me engano o nome. Já tem robô fazendo essas coisas. Agora, em relação ao que você... Programação, o que você acha? Trabalhos de alta periculosidade, por exemplo, você está numa usina nuclear, sabe? Para o ser humano não precisar chegar a mexer com material radioativo, você botar um robô ali, você controlar um robô à distância para ele poder trabalhar Cara. ali. Esse tipo de coisa é interessante. Eu acho que é válido fazer uma tentativa para criar um robô que substitua esse tipo de trabalho, porque eu acho que é muito Será que já perigoso, não né? tem? Você acha que já não tem? Já deve ter, pô. Uma parada Eu assim. acho que não, acho que ainda não. Interessante. Acho válido. Por exemplo, para construir edifícios, rodovias, assim. sabe? A gente vê uns vídeos aí da China, né? Que o pessoal mostra lá o robôzinho fazendo as coisas, mas sim, eu acho que ainda tá muito longe. Não, Eu sim, diria mas em que- 10 anos, eu falo assim, em 10 anos. Sim, eu acho que já seria capaz, sim, de substituir seres humanos nesse contexto aí, mas... Em relação a outras coisas, depende, como eu falei, né? Enfermeiros, médicos, professores, eu acho que isso aí nunca vai chegar... Se chegar, vai demorar muito tempo para substituir os seres humanos. É isso. Nessas profissões que você precisa ter mais contato ali com o ser humano e empatia e tudo mais. Acho que é isso, hein? Acho que para finalizar, eu acho que vale a última pergunta aí, que é o que vocês acham dessa junção aí de mente e corpo aí, e que a mente, né, software novo aí que a gente tem de algoritmos de rede neural, visão computacional, sensores, tudo fundindo num corpo de Tipo um o que? robô aí. Robocop? Tipo Que isso, tipo cara? um filme assim, tipo o robozinho do Você- Elon Musk, por exemplo, que eu acho que ele tem 1,70 m, ele pesa 20 quilos, ele é um robô. Ah, você tá falando de um robô, você não tá falando tipo da gente colocar um chip aqui igual o Elon Musk queria colocar. Tá. Um robô... Tá, o que você acha, Léo?
você acha disso aí? Cara, Esse avanço. mas eu acho sobre o que exatamente? Esse avanço da tecnologia que desse seria. avanço que tá tendo. Cara, eu acho bacana, eu acho que é um bom achievement tecnológico, assim, né? Isso, ativamente. Certo. Também acho, cara. Acho interessante. E eu tô ansioso pra saber o que vai acontecer no futuro em relação aos robôs. Talvez não dê em nada, né? Talvez passe lá e a gente não utilize mais robôs daqui a 10 anos, mas vai saber. O que você acha, Arthur? Fala aí a sua opinião. Eu também... assim, até a gente... Isso assusta um pouco, né? Porque você sabe que a gente já discutiu, né, sobre um robô ganhar consciência, por exemplo. Isso é uma coisa bem... um avanço muito absurdo, mas eu também tô, ao mesmo tempo, fico curioso e animado para saber como que vai ser essa evolução aí que tá tendo. Certo. Mas acho que é isso aí, pessoal. Esse foi o nosso bate-papo de hoje aí. Fechou então, Valeu. pessoal. Valeu. Valeu, pessoal. Corta.